Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Melhor de Nós podcast. Eu sou Beatriz Trentino e hoje a gente vai seguir a tendência que a gente tem nos últimos dias. Vocês gostaram muito do episódio em que eu gravei com o Murilo falando sobre empreendedorismo, trabalho, família. E pensando nesse tema, trouxe convidados muito especiais para vocês, para falar de um assunto também igualmente tão interessante quanto. E acredito que vocês vão gostar bastante de ver um lado B também do engenheiro, né? O engenheiro às vezes é um pouco estigmatizado por ser racional demais. Nós vamos trazer uma galera aqui diferenciada, bem diferente do que vocês estão acostumados a ver por aí. Bem, hoje nós temos aqui Pedro Henrique Dias, que é engenheiro civil com pós-graduação em gerenciamento, controle e qualidade da construção. Pedro já fez estágio na empresa de saneamento daqui de Goiânia, Saneago, na construtora Hábil, também já trabalhou na construtora Opus. Hoje é proprietário da Vértice, construtora e locações. Temos também Murilo, já conhecido de vocês, Murilo Arraes, que é proprietário da Dreams House Construtora e Incorporadora, com mais de 14 anos de atuação no mercado de construção civil. Empreendedor nato, como vocês viram no último episódio, com ramos diversos, além da construção civil, também atua na área de combustíveis e gado de corte. Temos aqui também Danilo de Araújo Gonçalves, engenheiro civil, com MBA em gestão de negócios, controladoria e finanças corporativas, com cursos na área de avaliação de imóveis através de métodos de inferência estatística, involutivo e evolutivo. É sócio proprietário da Albax Avaliadora, onde atua como gestor, avalista e presta serviço de assessoria, capacitando empresas e profissionais da engenharia civil na área de avaliações. Temos também Paulo Rubens, que possui formação em ciências aeronáuticas e engenharia civil, é coordenador de avaliações na Albax Avaliadora, sócio engenheiro calculista da Albax Incorporadora. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado. Caso vocês não saibam, eu também sou engenheira civil, tenho mais de 10 anos de atuação na área. E a gente conversa tanto, às vezes, sobre engenharia, e eu fiquei pensando, o que será que as pessoas têm curiosidade, né, de saber sobre engenharia civil? E olha o tanto que é engraçado, eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Coisas mais procuradas no Google sobre engenharia civil, em primeiro lugar qual é o salário? Parece que a galera não preocupa muito com essa parte bonita que a gente leu aqui, transformar a qualidade de vida das pessoas, projetar, nanana. Ninguém quer saber o que o engenheiro civil faz, primeiro quer saber quanto que ele ganha, porque a gente sabe que não é um curso muito poético também, é muito pesado, né? É um curso muito tenso, uma graduação muito tensa, de muita técnico, conta. né? Então, assim, números são necessários. Mas, claro que vocês não precisam abrir o jogo aqui, falar salário, quanto que cada um ganha. Mas vocês acham que o engenheiro civil, hoje, ele... Já vamos começar com uma polêmica. Ele trabalha num piso, num teto salarial? Qual que é a visão de mercado que vocês têm sobre essa questão de remuneração na engenharia civil? Eu acho assim, primeiramente, bom dia, né? Obrigado pelo convite. Eu acho que depende muito do ramo de atuação, porque hoje em dia o engenheiro ele atua em várias vertentes da economia, né? A gente fica muito preso no que é o construtor, o engenheiro que acompanha muita obra, né? Mas ele atua, tal como a nossa expertise, né? Como na área de avaliações, a gente tem vários campos que a gente atua. Então, eu acho que vai muito da maturidade do profissional, vai muito da área que ele está querendo atuar, né? Eu acho que, assim, quem vem para a engenharia achando que já vai começar ganhando piso porque formou em engenharia civil, está muito enganado. Está muito enganado. Essa é a realidade, pelo menos, que a gente vê. Né? Não sei se vocês na área da construção têm isso muito como parâmetro, né? Primeiramente, obrigado, Bia, pelo convite. O que eu vejo é assim, quem está preocupado com esse piso, ele se limita, né? Eu acho que a engenharia hoje tem tantas possibilidades, através de novas tecnologias, assim,
empreendedorismo. A gente tem tanta possibilidade de ir que se a pessoa estiver focada nisso, ela vai se limitar numa visão daquele engenheiro mais tradicional que a gente tinha de antigamente, assim, formado por esse curso que você falou, engenheiro que calcula, que sabe fazer as contas e se tem um currículo bacana ali, ele entra para uma construtora e tudo, ou algum concurso, e ali ele faz carreira, né? Acho que essa visão um pouco, isso tem mudado muito o mercado. Hoje é totalmente diferente. Eu tinha muito essa visão. Quando eu fiz o curso de engenharia civil, eu tinha esse sonho, até porque na minha época, acredito que na de vocês, acho que a gente, né, estudou mais ou menos na mesma época, a graduação era muito focada para o engenheiro calculista e para o engenheiro calculista de prédio, né, de estruturas grandes. Então a gente já tinha aquele sonho, nossa, já vou estagiar numa construtora de obras verticais, vou criar carreira para ser um dia engenheiro sênior de alguma construtora grande. Mas as coisas não são bem assim, né? E eu acho que é uma coisa legal de você falar, que você foi o responsável por mudar meu ponto de vista em relação a isso. O culpado. O culpado. O culpado. E que acabou depois levando o Pedro junto, né? Foi, verdade. Influenciou a gente aí, né? Nesse mercado. Mas assim, eu acho que a gente, quando resolve fazer um curso, né? Tem gente que ele já tem aquela, como se diz, aquele foco, né? Não, eu quero ser, né? Eu quero ser médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um juiz, eu quero ser dentista. Mas eu acho que a maioria das pessoas, elas têm realmente essa dúvida, né? Às vezes você está ali no terceiro ano, acabando o ensino médio, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí, o que a pessoa procura? Ela procura um curso, né? Onde ela vai ter uma profissão que ela vai ser bem remunerada. Então, acho que até por isso, não sei, né? Pode ser um motivo por ser o tópico ali mais pesquisado pelas pessoas, né? Mas eu acho que é em toda profissão que a gente, assim que você forma, a gente acha, eu vou sair da faculdade, eu mesmo, saí da faculdade, vou fazer estágio, né, na empresa, falei, nossa, será que essa empresa vai me contratar? Eu vou ganhar ali o PIS, né, vou sair ganhando muito dinheiro. Mas assim, quando a gente vem ali para o mercado, a gente vê que a realidade não é essa. Né? Hoje, principalmente ali os recém-formados, é muito difícil você ver alguém ali ganhando o piso de engenheiro hoje, né? Se eu não me engano, são 8 salários mínimos pelo sindicato, eu não lembro. 8 salários e meio, pelo menos assim, era nessa faixa. Então, assim, você vai começando ali ganhando, né, um salário baixo, e aí você vai, como se diz, você vai para uma empresa onde você tem uma perspectiva de melhora, você vai se aperfeiçoando, fazendo cursos, né? E às vezes você pode chegar a ganhar isso ou até mais que isso. Ou então você vai empreender, que aí você vai construindo seu salário ali, né? Mas eu acho que foi você que falou que a pessoa não pode ficar preocupada, você não pode ter o foco naquele piso, né? Você tem que pensar ali, tô ganhando pouco, mas eu tô com uma perspectiva de crescer e ganhar bem mais que isso, né? E a engenharia civil, ela é uma área muito, muito grande, né? Muito vasta aí, então você pode trabalhar aí com várias coisas, né? Então eu acho que isso deve ser o pensamento ali da pessoa que acabou de formar. Eu acho que não só na engenharia civil, mas em todos as profissões, a pessoa que já vai pensando no salário, ela já está começando no errado. Porque eu acho que a pessoa tem que entrar de cabeça e alma no que ela vai fazer e ser o melhor. Que ela vai conseguir e vai chegar no objetivo dela. Então, a engenharia, sim, tem vários leques. Tem muito engenheiro trabalhando em banco por conta de contas. Tem muito engenheiro aí em construtora, trabalhando também, ganhando piso salarial. Mas, como todo engenheiro, e as empresas, as grandes construtoras, são muito espertos. Eles têm poucos engenheiros ganhando o teto salarial, né? Porque eles dão um jeitinho aí de terceirizar o serviço e de economizar daqui e dali, então eu vejo que são poucos. Mas essa idealização aí do recém-formado, de ganhar bem e ser bem sucedido, todo mundo quer. Entendeu? Então eu acho que a dedicação e o empenho no que vai ser feito e entregue,
eu acho que tem que ser maior do que o esperado. Então, a gente fez alguns cursos aí e é o seguinte, o cara é engenheiro, vai entrar numa empresa, então ele tem que entregar mais do que é o esperado para aquele tipo de trabalho dele. Aí sim, ele vai ser reconhecido e vai conseguir chegar no teto que ele quer. Porque a realidade é que não basta ser formado para ganhar um piso, né? Eu acho, não sei como é em outras profissões, mas na nossa a gente percebeu isso logo de cara. Primeiro, até porque grandes construtoras normalmente vão contratar você, vão ter um interesse maior que você seja estagiário. São poucos, né, os que vão conseguir realmente construir carreira e tudo mais. Depois que eles descobrem quanto que o engenheiro ganha, aí eles perguntam o que se faz na engenharia civil. É a segunda. E é sobre isso que eu ia falar, porque, beleza, o salário tá ok, né? A pessoa já pensou assim, tá interessante. E aí entra essa parte, que era o que eu ia falar com vocês. Aqui a gente tem profissionais de áreas de atuação diferentes. Vocês trabalham com avaliações, agora indo para o mercado de construção e incorporação. A gente trabalhou muito tempo bem no lado de incorporadora mesmo. Pedro trabalhou construção, incorporação, locação. Tem engenheiros que trabalham com laudos, tem engenheiros que trabalham com projetos. E existem, assim, 1000 formas de ser engenheiro civil hoje em dia. Mas é impressionante, eu não sei se é a primeira profissão no mundo, mas, assim, eu vejo a recorrência, quero saber o que vocês têm de experiência nisso. A quantidade de profissionais que são formados nessa área, mas que trabalham em outra área. Normalmente em cargos administrativos ou nessa parte financeira, né? Na comédia, né? O Renato Albani, por exemplo, ele é engenheiro civil. Engenheiro civil. Rola um meme por aí dizendo também que deve ser mais ou menos 90% dos motoristas de aplicativo também são formados em engenharia civil. Então, assim, trabalham em áreas diversas, né? Vocês passaram por isso também? Conhecem muitos colegas de faculdade que seguiram outro rumo, outro caminho? Eu acho assim, eu fui muito taxado na minha época de faculdade, porque todo mundo queria o quê? Construção civil, todo mundo queria trabalhar com isso. E eu comecei como estagiário na empresa que hoje eu sou sócio, né? Na avaliação de imóveis. Eu sou apaixonado pela avaliação de imóveis e até gerou outros estudos, porque na avaliação de imóveis a gente teve o contato com a inferência estatística, né, que é uma parte da faculdade que a gente odeia, né, que é a parte de estatística. Né, pelo menos eu não gostava. E eu tive contato com a inferência estatística. Hoje a gente evolui para análise de dados. Então a gente evolui para análise de pessoas, análise de tendência de mercado, análise de tendência de região. Isso tudo dentro da estatística. Então, assim, a engenharia, por ser um curso amplo, né, ela proporcionou isso para a gente, para mim, né, e para a nossa empresa. Por exemplo, a mesma forma, minha esposa está fazendo MBA na área de finanças, e aí a forma com que o professor dela faz a análise de investimento é utilizando o mesmo modelo que eu uso para fazer avaliação de imóveis. Então você pensa assim, olha que universo maravilhoso, né, da engenharia, porque a inferência estatística que eu trabalho todos os dias, né, o tratamento de dados, a escolha de informações, isso tudo leva para uma escolha de uma ação no futuro. Sim. Então, assim, traz um campo muito diferente. Então, assim, eu vivi isso, Bia, pelo inverso, né? Eu não fui diretamente no que eu queria fazer, que eu queria construir. Meu sonho era construir. E agora a gente vai começar a construir, mas só que me mostrou uma outra engenharia, que é essa de avaliações. E perícias, né? Perícias também de avaliação que tem muito. Eu acho assim, o que eu vejo é que quem não entende esse leque, né, da engenharia, talvez se perca no caminho aí. Comece, como o Murilo citou, comece pensando no salário, comece a fazer o curso, ou delimita, né, assim, visualiza, eu vou ser o engenheiro sênior aqui e tal, vou começar a estagiar. E aí pode ser que ele se frustre. A maioria das vezes que eu vejo ele se frustra no meio do caminho, porque ele se depara com outros universos e fala, mas não era bem o que eu pensava. Como assim? Eu engenheiro, vou avaliação, pensava que nem era engenheiro que fazia avaliação. Então... De fato. Até hoje. Então eu vejo assim, que algumas pessoas
se perdem nesse entendimento de não buscar se atualizar, para onde a engenharia está indo, que hoje o engenheiro tem um papel muito diferente do engenheiro de alguns anos atrás. E muito fechado nessa ideia, ele fala, acho que isso aqui não é para mim não, muito diferente do que eu pensei, e aí, como você falou, acaba indo para outros. E a faculdade, ela desenvolve um senso crítico na gente, né? A faculdade de engenharia civil, assim, que eu vejo, então acaba que ele consegue se adaptar a alguns outros mercados, o engenheiro, assim. E isso é bom se a gente conseguir trazer para a construção civil e tudo, é um trunfo nosso. Mas eu vejo que algumas pessoas usam isso e vai embora. Assim, o meu caminho foi um pouco inverso, né? Eu vim para a engenharia, eu não saí da engenharia. Então por isso que eu tenho essa... porque você conheceu a engenharia antes de... Aproveitando esse gancho, me contem, por que vocês escolheram engenharia? Foi pelo salário? Foi pela parte poética? Foi porque, não, eu sempre sonhei? Foi uma mudança de carreira? Como que a engenharia apareceu aí na vida de vocês? Então, para mim, como você mesmo disse, né, o Murilo acabou incentivando um pouco aí a gente, que ele foi como se diz, o pioneiro, né, aí na construção, na nossa família, né, ele começou a mexer com as casas e eu sempre ia muito com ele, né, eu lembro que eu era mais novo, fazia ensino médio, aí eu ia passar férias lá na casa dele, ficava lá uma semana, ia com ele para a obra todo dia, né. E o Murilo, assim, ele sempre foi muito de explicar pra gente, né, de conversar, de ensinar. E aí a gente foi indo e foi pegando gosto, né? Foi vendo ali como é que funcionava, ajudava ele, né? Aquela época ali que a gente botava ali a carretinha. Na verdade, ele é esperto, ele arrumou um estagiário. Ele fez isso com a namorada dele também. A namorada também foi entrando no meio do negócio. Como você disse, empreendedor nato. Já vai gestão de pessoas raiz. Sim. Esse aqui vai pra cá, esse aqui ajuda aqui. É isso mesmo, o Murilo sempre teve isso, de querer ensinar, de ajudar, de tirar as dúvidas. Então aí a gente foi desenvolvendo isso internamente, né? Porque até minha primeira opção de curso era fazer Direito. E aí foi assim, no meu terceiro ano mesmo que eu decidi pular para Engenharia Civil. Acho que foi na hora ali, porque no terceiro ano a gente tem as camisetas, né? Aí você tem que escrever o curso ali atrás da camiseta. Olha, gente! Aí eu falei, nossa, e agora? Eu tenho que escolher, né? Assumir o compromisso. Tem que assumir esse compromisso. Aí eu fui pro lado da Engenharia Civil, mas assim, para mim foi ótimo, porque... era um problema que que muitos amigos, colegas meus tinham na faculdade, que era assim, de entrar e conseguir um estágio na área, que era muito difícil, né? Até hoje eu acredito que seja difícil. E assim, eu entrei para a faculdade e já comecei a estagiar na Saneago, meu pai trabalhava na Saneago, né? Aí a gente conseguiu lá para mim entrar, não foi bem específico ali na área de obra, foi mais na parte de controle de qualidade, materiais, né? Então já não, mas assim, eu já entrei, né? E aí quando você começa ali também você está fazendo a faculdade, pegando ali aquelas matérias, cálculo, física, aquelas matérias assim que já não é tanto na prática, né? Mas você já começa ali a fazer um estágio, a ver como é que é, né? Ali na real. Então para mim foi muito bom, que aí eu fui me interessando cada vez mais. Aí de lá eu fiz estágio em outra empresa que já trabalhava com obra de infraestrutura. Então, assim, isso vai despertando em você e você vai pegando gosto por aquilo, né? Cada dia que você vai num lugar, vai numa obra, tem uma coisa diferente, você vai apaixonando por uma coisa diferente. Igual o Danilo, trabalhava com um laudo e sempre teve interesse em obra. Agora, trabalhando com obra, daqui 2, 3 anos, ele pode, eu tenho vontade de fazer prédio. Então, isso aí você vai mudando. A vivência sua dentro de obra e com pessoas vai fazendo você mudar o seu pensamento sobre a engenharia civil. E a engenharia é infinita, né? Tem infinitas áreas para você poder atuar. Projeto, obra, cálculo, se quiser trabalhar
numa grande empresa aí trabalhando, você tem a expertise para isso, então a engenharia te dá isso daí. Então eu fui para a parte de engenharia porque desde pequeno eu fui apaixonado por obra, sempre gostei de ver, fui curioso, perguntando. Quando comecei a fazer obra, não sabia nem o que era cálculo, aí depois que eu fui estudando e para poder ir aprendendo. Então eu acho que a engenharia é apaixonante para quem está dentro dela e se encontrou nela. Sim. Bacana. Eu vim da engenharia agrícola, né? Eu fiz primeiro engenharia agrícola e eu fiz da UEG e eu vi a galera da engenharia civil fazendo coisas que eu não estava fazendo na engenharia agrícola. E aquilo foi despertando, né? A vontade de mudar de curso. Eu achei muito interessante assim, a questão dos laboratórios e o processo de construir algo, né? E como, pelo menos aqui, para nós, né, na nossa concepção em Goiás, a agrícola é muito forte, mas só que a civil ela tem um diferencial, né? Ela traz um glamour à frente. Eu não conhecia isso, né? Eu não conhecia. Se eu conhecesse, não sei como é que seria hoje. Mas eu saí da agrícola para a civil mais por isso. Pelo glamour, né? De construir algo, de assinar as ruas com um imóvel, falar assim, fui eu que fiz, né? Igual vocês, né? Chegar numa quadra e falar assim, não, isso aqui tudo fui eu. Então isso tem um pouco do ego envolvido, né? Trabalhar esse processo. Então eu fui nessa pegada. Claro que no final das contas mudou tudo, né? Hoje que a gente vai estar praticando esse sonho inicial, mas tá tudo em tempo. Ah, com certeza, com certeza. E hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço também. Para mim, eu vim da aviação, né? Então, assim, é engraçado que a gente estava conversando aqui, e aí o Pedro falou de escolher salário, assim. Eu nem busquei no Google, eu tive uma referência, né? Meu irmão é piloto comercial. E ele naquela fase de decisão, né? Hoje eu vejo que muito influenciado, assim, por ele, eu acho que não pensei muito, ou pensei mais na remuneração do que, de fato, como seria a vida do piloto. A razão e a emoção. Né? E aí o ego, né? O status que tem a profissão de piloto comercial e o salário. Quer fazer isso aí. Beleza, fiz todo o curso, as horas de voo, todas as certificações. E aí quando eu formei, me deparei com o mercado, eu falei, epa, aqui o negócio... Mais não embaixo. sei se isso aqui é pra mim, hein? Não é tão glamuroso assim. Porque, beleza, eu vi, assim, na época que meu irmão veio estudar, eu não convivia com ele na época de faculdade, eu fui morar com ele um tempo e peguei mais assim, quando ele já entrou na companhia aérea, né? Então eu falei, cara, acho que esse negócio... E eu acho que todo início, eu tenho certeza que todo início de profissão é difícil, e o que te faz persistir, a resiliência, é você gostar, você acreditar naquilo, ter alguma coisa que te move. Aviação é sensacional, assim, muito legal o setor, adorei a faculdade, parte de física, do voo, de tecnologia, assim, isso me chamou muita atenção. Mas aí quando eu caí no mercado, eu falei, meu Deus. Aí tentei ver as possibilidades. A aviação não tem um leque tão grande igual a engenharia, é mais limitado. E quando eu decidi que eu ia mudar, porque aquilo não fazia sentido para mim, eu pensei na engenharia civil justamente pelo fato de empreender, de ter alguma coisa minha, né? Que era o que eu decidi não voar, mas dentro da aviação eu não conseguia aquilo, né? Você comprar um avião, ter um hangar, é muito complicado, estrutura muito... Então o que me chamou a atenção na engenharia civil foi dessa questão de tecnologia, que eu adoro, mas mais a questão do empreendedorismo mesmo. De fazer uma coisa minha, trabalhar para mim, né? E aí o que o Danilo falou. Eu pensei nisso e a gente foi trabalhar junto, né? Eu fui conhecer a parte de avaliação imobiliária que eu nem fazia ideia do que era. Mas sempre pensando na obra. E apaixonei também pela avaliação imobiliária e pelo que a gente faz hoje. Porque a obra ele te traz aquela sensação de um filho seu que está nascendo, entendeu? Então você cria o projeto, né? Na realidade, os arquitetos e engenheiros hoje que fazem isso pra gente, mas no comecinho a gente mesmo criava
Eu e a Bia sentava ali, a gente criava o projeto e falava, não, esse filho vai nascer. Então tirava do chão e a casa estava pronta. Então você vendia com olhos brilhantes para a pessoa, né? Quantos filhos nós temos por aí? Ave Maria. Muito amor, né? Nessa família. Nossa senhora, eu não tinha parado pra pensar por esse lado, não. Não, e outra assim também que é muito gratificante, né? Porque igual a gente que trabalha assim com casa, às vezes você começa ali o projetinho ali, né? A ideia, e aí você começa ali a casa, né? Materializa o sonho. Você vai materializando. E assim, já até aconteceu com a gente, né? Igual você tá com a casa pronta lá, você vende a casa. A hora que você vai entregar a chave pro cliente, tem cliente que chora, que pede para tirar foto com você na frente da casa. Bacana. Né? Então, assim, você vê que você fala, nossa, eu ali indiretamente ou diretamente, né, tô realizando o sonho de uma pessoa. Cunho social. Exato. Né? Sim, então Eu acho isso que foi isso aí é que me muito fisgou gratificante. também. Foi o que acabou me fisgando. Quando eu tava na época do ensino médio, eu tinha um dilema, como boa geminiana que sou. Ixi. Nunca a gente tem uma opção só, né, Paulinho? A gente nunca tem uma opção só pra nada na vida. E eu ficava entre arquitetura, já estudava um pouco, assim, de ir nas livrarias, olhar coisas sobre arquitetura, ir atrás do assunto. E relações internacionais, que tem tudo a ver com a área. E falei, não, vou na arquitetura porque tinha aquela coisa de paixão. Eu sempre gostei muito de conversar, de comunicar, mas eu achava que essa coisa da idealização e materialização desse sonho era incrível, né? Então eu fui por esse lado. Fiz 6 meses de arquitetura e surtei. Falei, eu não dou conta desse negócio. Sempre no ensino médio tinha muita facilidade para fazer conta, física, matemática e tal. Mas na arquitetura você entra muito num campo subjetivo. E é aí que o bicho pegava, porque como eu tinha muita ideia, como eu sempre tenho 2 ideias ao mesmo tempo, era muito complicado você pegar uma coisa tão abstrata, para mim era, e trazer ali pro plano. Eu achava aquilo ali, eu entrava num conflito constante. Então, assim, eu comecei a ter patologia, doença mesmo, de estresse, porque eu não conseguia traduzir o que eu queria fazer, as minhas ideias, tinha muita ideia e tal. Tinha 0 habilidade para desenhar, para montar uma maquete. O Murilo fazia minhas maquetes na faculdade. Meus professores estão sabendo disso agora. Mas assim, 0. Falei, não dou conta. Eu preciso de uma coisa mais fácil. Aí eu fui para engenharia civil. Tadinha. Mas assim, incrivelmente... Não sabia, né? Mas Eu esperava incrivelmente... pela frente. Pra minha personalidade era mais fácil. Por quê? Não tinha que tomar tanta decisão. Engenharia civil, o curso, não vamos falar da prática, mas o curso é uma ciência exata, você tem um gabarito ali no final da prova. E eu pensei, poxa, às vezes eu vou para uma carreira mais racional, mas assim, não tem como dar erro, porque eu entendo matemática, entendo física. Sempre fui uma aluna meio CDFzinha, mas eu pensava, pronto, postergar aqui a minha habilidade de escolha, porque eu acho que eu não tô no momento. 17 anos, gente, eu não tinha cabeça pra tomar decisão de nada, não. Falei, vou pra engenharia civil. E lá fiquei, raizei. Aí agora, querendo criar, querendo tirar essa parte que foi reprimida. Mas eu acho que a engenharia civil, a partir do momento... Eu trabalhei um tempo num escritório calculista. Eu fui direto da faculdade pro escritório calculista. E, assim, foi incrível, aprendi muita coisa lá. Mas eu ficava toda hora olhando. Era um escritório, assim, planão. Uma sala gigante, com várias mesas. E aí tinha a galera das instalações, os engenheiros elétricos, os engenheiros da parte hidrossanitária, os arquitetos, os designers, os engenheiros civis. Tinha as mesas de cada um, assim. E eu ficava só espiando da galera da arquitetura. Meu coração nunca saiu de lá, né? E ficava olhando aquilo. Mas logo depois... eu vi o Murilo tendo a demanda, né, da construtora foi crescendo e eu acompanhando de perto, falei, não, deixa eu te ajudar aí nessa parte de organização, de planilhas, números e tal. Fui pra lá. De lá, acabei entrando em todos os departamentos um pouco, né? Ele deixou a geminiana aqui se esbaldar. Trabalhei na parte de financeiro, depósito, obra, compras, RH...
Saque. atendimento de pós-venda, de cliente, fiz projeto hidráulico, sanitário, arquitetônico, enfim, explorei, eu usei e abusei, eu acho, da engenharia, assim. Tudo que tinha lá dentro, eu queria me meter e queria fazer. Mas essa parte que vocês falaram, eu acho que é a que mais recompensa. Eu acho que eu continuei tantos anos na engenharia por isso. Porque, igual o Murilo falou, você vê o negócio acontecendo, sabe? E a gente que trabalhou muito tempo em mercado popular, depois que foi mudando um pouco o mercado, é muito rápido. Mercado popular, em 2, 3 meses, a casa tá praticamente pronta. Aí você vai só pra parte, né, de burocracia, de papel e tal. Mas você vê uma transformação, assim, absurda. E na hora que você vai entregar a chave de um cliente, você fala assim, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Até que ele te chame no pós-obra. Aí você já não quer saber mais do cliente. Não. Você fala, não, acabou, magia. Não quero mais até o final da minha vida. Não. Mas pra tudo tem um plano, né? Pra tudo tem um plano, gente. Tudo dá certo. relaxa. E assim, quem estiver escutando ou vendo o podcast, tá nessa área, às vezes, nesse momento da vida de decisão, seja de vestibular ou seja de transição de carreira, porque eu acho que a pandemia fez a gente pensar muito, né? Sobre o que a gente quer fazer, quais são os nossos talentos, enfim. É bom saber que nenhuma área é só alegria, ou só tristeza, só facilidade ou não. Você tem que sempre, né? Pensa médico na pandemia que não sabia o que era Covid e morrendo um monte de gente. Quem entrou Eu acho também que na desistiu, medicina por muita gente vaidade desistiu. também já desistiu. Com certeza. Na nossa época tinha muito aqueles 3 cursos, né, mais desejados: medicina, engenharia civil e direito. Aí volta e meia havia aquela intercalação. Não, agora é direito, o segundo. Não, agora é engenharia civil. Não, agora é direito, agora é engenharia civil. Então tinha muito essa questão também do status, de dizer assim, dei conta de passar, né? Tinha muito isso. E eu tava pesquisando, pra vocês verem tanto que a pandemia realmente deu uma mudada nos cenários. Recentemente mudou um pouco as áreas em que as pessoas estão escolhendo as carreiras. Se a gente pegar pela primeira curiosidade que a gente foi falar do Google aí, que é uma questão de salário, olha 7 cursos que hoje oferecem os melhores salários na atualidade. Em primeiro lugar, gestão de RH. Vocês acreditam nisso? Graças a Deus que eu fiz uma transição de carreira. Vocês estão entendendo que agora eu trabalho com gestão? Mentira, eu não sabia disso não, tá? Não sabia disso não, mas realmente, gestão de RH, depois administração, depois marketing, depois medicina. Uau. Em termos de salário. Tem... Aí vem a engenharia. Nossa. Logo em seguida da medicina. Então, não existe mais escolher uma profissão só por remuneração, né? Os cenários estão muito diversos. Você pensa, a galera do marketing tá dando um tapa na gente hoje em dia, né? Em termos de remuneração, que eu digo. Então, você tem que realmente fazer uma reflexão. Por que você está escolhendo trabalhar com aquilo? E aí, os motivos hoje. Tem uma universidade, que é a Universidade de São Judas Tadeu. Eles fizeram um levantamento com os alunos de engenharia civil e perguntaram. Então tá, vocês sabem que hoje engenharia não é mais o top 2 que era, né, há um tempo atrás. Por que vocês continuam escolhendo engenharia civil? Olha os motivos que a galera falou. Aí esse eu quero que vocês comentem, cada um. Remuneração, o primeiro. A galera ainda tá iludida. Tô focada ali aí. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. Lembra daquela frase que a gente falou no podcast, né? Empresas não servem para dar lucro. Empresas precisam dar lucro para servir pessoas. Então não escolhe sua profissão só pelo dinheiro, que você vai... Uma hora ou outra você vai se lascar. Aí, em segundo lugar, veio outra coisa que vocês começaram a falar, que é reconhecimento. Questão da estima, do status, do ego. Você chegar e falar assim, sou engenheiro civil, venci aqueles 5 anos. Chegar de chapéuzinho branco na obra. Nossa! Colocar na camiseta, né, Pedro? De engenheiro civil e tal. Chegar, você esqueceu o documento de identificação, entregar a carteirinha do CREA, dar aquele... Nossa! Igual o advogado tem também com a carteirinha da OAB, aquela coisa, né? Depois veio Pagar anuidadezinha. Não, gente, vamos falar de CREA, não. Despesas, Vamos né? falar do CREA, não, pelo amor de Deus, porque tem uns assuntos aqui que estão proibidos na mesa, porque Polêmica, né? a gente não quer desmotivar a galera, deixa o povo gostar da engenharia civil. Mas aí, o terceiro ponto
eu queria que vocês dessem opinião. O pessoal fala que escolhe engenharia civil pela grade curricular do curso. Escolhe porque vai escolher ainda, né? Não fez. Não tá dentro, né? Pra saber Porque quando qual ele que for é. fazer, ele vai entender que não é bem assim, né? Vai muito da aptidão, né, Bia? Apesar da grade tá mudando sempre, né? Eles estão atualizando Atualizou bastante, né? Mas a grade é bem puxada, né? Tem muitas matérias de cálculo, coisas pesadas que a gente não usa no dia a dia, né? Mas eu acho que a grade não é uma das mais encantadoras, não. Eu acho que tem coisa mais bonita aí no curso. Eu acho que os nomes podem ser bonitos. Pode ser. Já às fui vezes uma pode coisa ser. aqui no grade. Você vai olhar cálculo diferencial integral, né? Nossa, Nome bonito, né? Você fala, chique. caramba, eu quero aprender Chique. isso aí. Acho chique. Não, e assim, falando por mim, eu sempre tive muita dificuldade, principalmente no ensino médio, com matemática, física, química, né? E aí quando eu entrei para engenharia, eu falei, meu Deus, Não foi a grade mesmo, Olha, né, Pedro? agora é a hora. Talvez você não tenha olhado a grade, né? Nossa, não, bateu ali aquela, né? Aí, como se diz, é praticamente isso, né? Ainda mais no começo do curso, o que você mais vê é cálculo, é física, né? E aí, O comecinho já é doído, é pra quem quer desistir ali no comecinho, né? pra matar. Porque o começo mas aí também depois que você entra, né, que você começa a aprofundar naquilo ali, que você começa a aprender, a entender, aí também você vai tomando gosto e vai embora. Né? Eu vi essa diferença com a arquitetura, porque na arquitetura, você logo de cara, você já estudava, o primeiro semestre que foi o que eu fiz, você já estudava urbanismo, você já estudava história das construções, então você já tinha um pezinho dentro da área de atuação. Engenharia civil não, acho que eu demorei metade da faculdade, né? Sim, Pra gente pegar uma matéria que tivesse a ver com prática, construção aplicabilidade, civil. Mais específica, né, do curso. Isso é Eles verdade. bateram na gente aí uns 2 anos só pra estimular raciocínio lógico. Aí depois fala que engenheiro é estressado, engenheiro é cabeçudo, pensa demais. Tem a fama, né, que diz que o engenheiro muito provavelmente vai virar empreendedor de alguma coisa, porque é estimulado tanto a pensar em solução, que é o que o cálculo... O que era outra matéria também que Jesus amado? Equações diferenciais. Nossa, não sei o estatística. quê. Teoria das estruturas. Você fica tão calejado, né, que você acaba indo pra isso, assim. Com certeza. Mas hoje mudou muito, né? É. Hoje na grade curricular tem Como ele mais citou, tem empreendedorismo, matérias mais voltado pra essa instigantes, parte. né? criatividade, Eu acho que pessoas as também. faculdades entenderam também, né? a necessidade. A dessa necessidade e ali essa questão que a gente está falando de separar o joio do trigo, como se diz, né? Porque no primeiro parece que você tá fazendo, nos primeiros períodos parece que você está fazendo matemática. Tanto que você pega as matérias em algumas faculdades com outros cursos. Coincide, Todo mundo aham. junto ali fazendo e tal. E depois as matérias mais técnicas. Eles entenderam que o mercado não é assim hoje, né? As faculdades estão readequando muito isso aí. E alimentar essa ideia na cabeça dos alunos, né? Que eles têm que saber não só ali cálculo, eles têm que saber lidar com a pessoa, eles têm que ter um pouco de criatividade para poder sempre estar inovando. Tem a matéria de inovação também, que é instigando isso daí. Então isso daí é já puxando para a realidade que a gente tem hoje, porque tem matéria que você vê que parece que é marketing. Se eu estou no curso de marketing, porque é bem próximo do que você tem que fazer para poder alcançar o seu cliente. Então tem muita novidade aí que veio para isso. A engenharia está caminhando muito, chegando muito, além de tecnologia de novos materiais, você vê muito para a questão de softwares, né? De apresentação 3D, mais rápidas, né? até questões de forma de apresentação dos projetos, impressora 3D, cara. Então, Justamente para facilitar a venda. Você chega com esse software, Alimentar. com essa tecnologia em cima daquilo ali. Você precisa capacitar as pessoas, né? E onde é que a gente vai capacitar? Lá na faculdade. É isso Então aí. tá tendo uma lacuna de... Pô, beleza, você tem uma impressora 3D, você consegue fazer uma renderização bacana de um projeto, apresentável, mas quem que vai operar? Quem vai operar esses softwares, essas novas tecnologias? Os Aí caras vai lá para a faculdade. tem os buscar. cursos que são para tapar buraco, mas agora eles estão indo lá para a faculdade, na isso grade. Poder capacitar o engenheiro, que é o cara que vai
que vai mexer diretamente com isso aí, né? Uma coisa interessante, né, até nessa vertente, o nosso ramo de atuação não é ensinado na faculdade. Verdade. Não tem essa... O nosso ramo de atuação a gente não aprende matéria. nada sobre ele na faculdade. Então, assim, Nem é citado, nem né? é citado. Verdade. Nem é citado a questão de análise de dados para precificar. E, por exemplo, os principais bancos do país, eles exigem que o engenheiro faça avaliação de imóveis. Não é verdade? Verdade. Sim. Então, assim, hoje, quando a gente vai para o mercado, né, vai falar isso para o mercado, fala assim, não vou precificar aqui com vocês, não, eu vou precificar com o corretor. E, na verdade, né, isso é um gap da própria faculdade, porque é mais uma linha de atuação que ela não abordou. Então, eu acho que essa transformação da grade, né, ela tem que acontecer e ainda tem muita coisa a ser feita. Tem muita coisa, porque a gente consegue, igual o processo de incorporação que vocês fazem, né? Incorporação, onde você já viu na faculdade? Falar que você tem que fazer um estudo da região, você tem que fazer um evolutivo da obra, precificação do imóvel para você chegar no valor final de venda. Não, vou até pegar mais simples. A gente constrói casa popular. Não é a mesma estrutura do prédio. Justo. Não é o mesmo cálculo, não é o mesmo tipo de... Então, O assim, material é diferente. realmente, por isso que não dá para o engenheiro sair de uma faculdade e falar, vou ganhar o piso. Calma, você fez a parte 1 só. Agora você precisa entender o que você quer fazer para você aprender a fazer. A gente aprende muito, acho que a gente aprende muito mais na prática, né? Depois que você entra ali pro mercado, independente da área que você for atuar, a hora que você começa a pôr a mão na massa ali, você vai ver, gente, mas né, a faculdade não me ensinou isso, parece que eu não saí preparado para isso, né? Verdade. E aí a gente vai aprendendo ali na prática, ou fazendo cursos, né? Tentando aí um MBA, né? Que é uma coisa ali que vai te abrindo mais a cabeça, mas eu acho que o principal é isso mesmo, né? Hoje a faculdade, ela, pelo menos assim na minha época, né? Você não sai pronto, né? Você sai com diploma. Né? E aí, conforme você vai atuando ali, como você disse, você vai até batendo cabeça, né? Ah, fiz de um jeito, não deu certo. Não, então, até você aprender mesmo ali a... Você sai uma pedra bruta e vai sendo lapidado. Exatamente. É o mercado. Ou forjado, né? mercado apertando. Na raça mesmo. Vai te ensinando. A grade hoje ela é muito mais sedutora do que antigamente. Acho que certeza. por isso também essa Eu acho que busca, né? E o que acontece? Eu acho que até no que ela citou anteriormente, aí, a questão do RH, lá na nossa faculdade tem que ser falado isso daí. Porque uma das grandes dificuldades que a gente tem em obra hoje é lidar com pessoas, é a gestão de pessoas, é a contratação, é manter aquelas pessoas ali animadas, com aquele objetivo. É o pedreiro, o mestre de obra entender que aquilo ali é a realização de um sonho, que aquilo ali é algo que está se materializando. Então o RH hoje em dia eu concordo totalmente. Ele está em primeiro lugar. tem um vídeo que eu não sei se era do Jeff Bezos ou se era do Elon Musk, era um dos dois falando que se fosse para eles escolherem um sócio, uma habilidade de um sócio para a empresa deles, seria isso, seria uma pessoa que saiba lidar com gente. Porque normalmente a gente foca tanto em habilidades técnicas, aí você se vê assim e fala, meu Deus, agora eu tenho que orquestrar essa galera. E na nossa época de faculdade a gente tinha a visão, né, de carreira meio que CLT, meio que seguir uma carreira muito assim, em linha reta, de ascensão dentro de uma empresa, de vincular, criar raiz e tal. Mas mudou muito isso, e acho que é até por isso que a grade mudou, porque é bem alto o número de engenheiros civis que são empreendedores, empresários. E aí precisam ter essa visão de gestão, né? De gestão. O que vocês acham, assim, de prós e contras? Sobre ser um CLT na engenharia civil ou ser um empreendedor? Ok, todos somos empreendedores aqui, então talvez a visão vai ser um pouco enviesada. Mas vocês já tiveram experiências como CLT? O que vocês acham também de prós e contras? O que vocês têm a contribuir? Então, assim, eu vejo pelo lado empreendedor, porque assim, eu já saí da faculdade empreendendo, né? E eu acho que eu meio que fui forçado a empreender, porque eu era estagiário numa empresa, e assim, eu tinha um sonho de ser contratado, né? Porque era uma empresa boa, né? Uma empresa muito forte aqui em Goiânia, só que eu não fui contratado.
E aí meio que foi a necessidade, né? E agora, o que que eu vou fazer? Aí eu já tinha o Murilo, né? Como a experiência dele já com obra, né? E como eu falei, o Murilo sempre foi muito prestativo, sempre ajudou muita gente. Aí eu fui nele, né? Falei, Murilo, ó, tô pensando em construir também, começar a fazer umas casas. E aí ele me ajudou e no começo até tive um sócio. Hoje eu já tô, como se disse, já sou sozinho, né? Já sigo a empresa aí sozinho. Mas eu comecei, então assim, aí fui desenvolvendo isso, fui gostando, fui estudando, me aperfeiçoando, né? Então assim, sempre tive esse lado empreendedor. E hoje, como se diz, meu foco são casas populares, né? Então, agora eu vejo como o CLT, igual eu tenho amigos que formaram, e assim, o que eu vejo do benefício é porque, igual desde quando eu me formei, eu só trabalho com casas populares. E eu tenho amigos engenheiros que sempre foram CLT. Então, assim, eles já trabalharam em prédio, já trabalharam em obra de infraestrutura, já trabalharam em obras industriais, já trabalharam, então assim, com várias coisas, né? E hoje, eu não sei se eu fosse sair da área que eu trabalho para mim trabalhar numa área de infraestrutura, foi uma coisa que eu nunca vi. Então eu acho que às vezes fiquei muito engessado naquilo, né? Você se arrepende? Não. Mas eu acho que a pessoa quando está trabalhando da forma de CLT, às vezes ela trabalha numa empresa, aí ela sai daquela empresa que trabalhava com, não sei, obra de saneamento. Aí ela vai trabalhar vai trabalhar num prédio, ou ela vai, não sei. Então, assim, aí a pessoa acaba vendo um pouco de tudo. Eu acho isso muito interessante, né? Muito legal, que você acaba dando uma diversificada. Dando uma diversificada, é isso mesmo. Eu acho que tem os prós e os contras, né? Levando em consideração aí essa questão que você falou, é bem legal você ser CLT, se a empresa tiver esse leque todo. Normalmente as empresas hoje, cada dia mais, elas estão ficando mais especializadas em cada ramo. Eu acho uma vantagem muito grande de CLT, comparando com a gente aí que é autônomo, é essa questão das férias, você ter a remuneração, ter uma certeza ali todo final de mês que você vai ter aquele salário, você chega em casa, você pode desligar o celular e você sabe que não vai ter problema, no outro dia você liga e você vai fazer seu serviço, entendeu? Você não é o dono da empresa, então os problemas cabeludo, diria assim, vai tudo pro dono, entendeu? Então eu acho que tem uma certa estabilidade por conta disso. E você empreender no Brasil é mais complicado porque você tem que ficar com o celular ligado 24 horas, está sujeito a roubar a sua obra, a ter um problema com o funcionário, então tem todos esses cenários. Então tem que avaliar, pôr na balança, ver o que é o seu talento e o que você acha melhor para a sua vida, para poder se encaixar nisso. Porque ser empreendedor, ótimo, excelente, mas se você conseguir ter uma carreira aí de sucesso aí dentro da engenharia civil também, eu acho que também é bacana. Vai muito de perfil, né, Murilo? Perfil da pessoa. Muito de perfil, até porque a gente tá falando, tá caminhando tudo para engenheiro empreendedor. Vai ser um momento que essa parte CLT vai abrir, vai ficar defasada, né? Aliás, defasado não, vai ter muita oportunidade lá. Então é muito uma questão de perfil. Eu, particularmente, como eu citei aqui antes, eu escolhi engenharia muito ligada ao empreendedorismo. Então, assim, eu nunca pensei em CLT. Não que eu não acho que é legal. É para mim, perfil, coisa que o que eu quero para minha vida, como você disse. Você resumiu muito, porque CLT, isso que você falou, e passa reto os problemas. E os problemas é para quem? Vai para o empreendedor. Então é muito isso. É o que você está disposto a fazer. Então, não que eu não aceite jamais o CLT e tal, mas eu miro mais no empreendedorismo. Mas isso que você falou é interessante, como tem muito engenheiro civil empreendendo, porque o mercado CLT estava saturado, então era uma necessidade, como o Pedro falou. Às vezes você tem que empreender, meu filho, porque não está tendo emprego. Aí muita gente caminha para o empreendedorismo por isso. Mas vocês viram aqui, engenharia já deixou de ser prioridade
carreiras hoje em dia de atuação. Então, pode ser que bem brevemente a gente veja um cenário bem atrativo para quem quer seguir carreira, né? Dentro de construtoras grandes e tudo mais. Eu entendo assim, vamos fazer uma analogia, né? Pensa um pássaro dentro de uma gaiola e um pássaro voando. Né? O pássaro dentro da gaiola, ele pode ter uma gaiola grande, ganhar, né, mais comida, ter outros pássaros ali com ele. E ele tem um risco de quem alimenta ele não vir a alimentar algum dia. Esse é o risco que ele tem. Só que, teoricamente, tem uma preocupação por trás, que é o empreendedor que contrata o CLT. Então, ele delega esse risco para o contratante dele. Agora, se você quer ser um pássaro livre, você vai ter intempéries, vai ter tempo, não vai ter onde dormir, vai ter o gato que quer te comer e assim por diante. Só que você consegue provar outros benefícios. Então, assim, eu sou muito mais da cara do CLT. Não, contra o CLT. Eu sou muito mais a favor desse pássaro que voa. Porque, da mesma forma que a gente está hoje, nós estamos no ramo da avaliação, eu posso pegar essa bagagem que eu tenho e começar a construir. Da mesma forma que você tem essa bagagem da construção civil, você pode pegar ela e desenvolver outro produto. Você pode ver um gap ali de falta de mercadoria, que é o que você já faz, aluguel de maquinário. Então, assim, você não precisa depender de alguém te gerar uma demanda para você fazer. Você está livre para buscar outros ares. Então, eu vejo assim que o CLT é uma prisão, né? Ele te coloca um teto. É complicado quando te colocam um teto, quando te parametrizam, né? Não, você pode ir até onde? Até aqui. Beleza. Essas profissões que subiram, né, que estão à frente do engenheiro, a gente tem que entender também que o administrador, para ele ganhar mais que o engenheiro hoje, me desculpe, mas tem que ser um administrador assim espetacular. Se for um engenheiro administrador. Aí é outra pegada. Entendeu? Tanto é que esse MBA de controladoria, uma boa fração da turma é de engenheiro. Porque o engenheiro atuando como controller de uma empresa, ele entende todas as castas dela, né? A entrada do mantimento, ele faz o controle. A contabilidade, quem aqui que não conhece parte de contabilidade? Não é? A gente não briga com a contabilidade todo dia. Infelizmente, a gente conhece olha o muito de imposto, não sei o contabilidade. quê, presumido e tal. Então, assim, esse grau de conhecimento que o engenheiro tem, claro que é devido a uma experiência, claro que é devido a essa vivência, só que se ele for CLT, ele não vai ter essa bagagem. Aí ele vai se equiparar, sim, ele vai equiparar ao quinto colocado aí, que é o que a gente viu no mercado. Tal como o marketing. O marketing hoje está muito difundido, só quem ganha com o marketing? Eu tenho essa visão sua, eu concordo, mas eu acho que tem muito engenheiro hoje atrelado nesses outros setores. Eu conheço, Isso, tenho vivência disso, entendeu? Porque uniu a expertise, a organização, a facilidade com cálculo a outras áreas, a área de RH, Isso. a área de marketing, entendeu? Então você vê, a gente tem um exemplo de um primo meu, que ele é formado em engenharia mecânica. Ele trabalha em uma empresa multinacional hoje que busca pessoas, trabalha com RH. Você entendeu? Então uniu todos os conhecimentos e as expertises dele numa área só. E aí ele tem várias vivências. É a gestão, né? É a gestão, entendeu? Então tem muito engenheiro infiltrado nisso daí, Com sabe? certeza. Porque hoje em dia, a maioria das pessoas não tem só uma faculdade, só um curso, uma pós-graduação. Igual eu tenho curso de Direito, Engenharia e pós-graduação de gado e por aí vai. A Bia está fazendo uma pós-graduação no setor de RH, gestão de pessoas. Então vai abrindo um leque e vai atrelando as melhores qualidades. Então, estou fazendo engenharia agora, mas eu vou no futuro me atrelar a uma pós em outra coisa que eu acho que me identifica dentro da engenharia. Então você vai casando uma coisa com a outra. Sim. Hoje a facilidade desse acesso, né, de outras áreas, a gente não tinha muito isso. Você escolhia entrar numa bolha da engenharia civil, você vai ter acesso aos cursos relacionados a engenheiro, você vai ter colegas engenheiros, você fica muito numa bolinha. Hoje parece que essas bolhas deram uma estourada, né? Sim. A gente está aprendendo áreas muito diversas. E eu acho que... Aqui até falava, né, dessa universidade em São Judas Tadeu, que uma das características também é essa
amplitude de atuação, né? Que a pessoa pode entrar... Nossa, tô ali com os meus 17 anos, sei lá, não sei o que fazer. Deixa eu fazer um curso que dá pra fazer várias coisas. Por isso, a engenharia civil virou esse grande funilzão, essa boca de funil, assim, pra pegar as pessoas e dar um conhecimento de administração, de visão de negócio. Joga ela para várias áreas, né? Toda empresa aceita engenheiro, né? Aceita Entendeu? engenheiro. Você falando é uma curiosidade, para você ser piloto comercial, você tem que ter um curso superior e os brevês. Você pode ser engenheiro. Não só de ciências aeronáuticas, né? Se você tem o curso superior, você reduz o número de horas que você precisa. E tem os cursos superiores, óbvio, eles aceitam qualquer um, mas preferencialmente é ciências aeronáuticas e engenharia. Qualquer engenharia. Não para vocês terem uma ideia, com essa bagagem que eu tenho de obra, essa experiência toda, se tivesse uma empresa hoje querendo me contratar, tivesse um bom salário e tudo, eu pensaria, cara. Eu pensaria. Não faz isso, é a nossa esperança. Eu balançaria, eu balançaria. É mesmo? Por conta da família, essa questão de ficar com filhos, viagem, férias, entendeu? O momento, né? Isso aí você trouxe também, isso é um fato, né? Essa preocupação que a gente tem que ter com a família, porque o trabalho não para, né? É bonito falar que é empreendedor. Só que tá cheio de empreendedor falando aí em qualquer lugar, olha, cara, a gente não para, você não para, sua esposa, seus filhos, seu marido, né, seu pai, sua mãe, todos os seus familiares, eles ficam te pedindo, e aí, né, cara, bora, vamos almoçar aqui, vamos comer um churrasco. A gente não para, é de segunda a segunda. O telefone tendo para, demanda. e-mail, a demanda de e-mail, demanda de funcionário, reunião. Então resolve um problema de um, aí acaba o tempo desse, inteiro. do outro. Todo dia um problema diferente. Você tá na obra, você sabe, é todo dia. E conforme você vai aumentando, escalando o negócio, só vai aumentando a quantidade de problemas. Sim. E aí não adianta você diminuir a quantidade de casas, que os problemas são os mesmos. Entendeu? Se você construir 10 casas ou 100 casas, a quantidade de problemas, a quantidade é maior, lógico. Mas o tipo de problema é o mesmo. Sabe o que eu acho que pega mais pra mim? No lado ambíguo do geminiano de ser, pra variar? Tem esse lado que o Danilo falou aí do passarinho. E é bem isso. É você todo dia poder fazer, você voar, ter essa liberdade de escolha, você ir atrás do seu sonho, porque ou você vai atrás do seu sonho ou você tá realizando de alguém, né? Isso aí, que é o espírito do que o empreendedor tem, do apaixonado, de visão, de missão, de propósito, né? De ir atrás, de transformar o mundo de alguma forma. Mas, gente, eu não sei nem o que é isso. Eu não tive essa oportunidade de ter 30 dias de férias com o telefone desligado. E certeza que eu ia ter aquele salário gordo de férias. Gente, isso deve ser... Beleza. Surreal, E né? também outra coisa que você falou. Mas se você... Não, sem gente. celular tocando. Sem problema nenhum. Você não tem problema nenhum. Você viajou, não tem problema nenhum. O CLT você não tem o teto. Quer dizer, um empreendedor não tem o teto, né? Você pode ganhar... O céu é o limite. O céu é o limite. Porém, você também passa uns arroxos. Então, também você não tem aquela previsibilidade. E a gente, por exemplo, que hoje... A gente tem casa, tem família que depende da gente, tem nossas filhas. E aí você pensa assim, meu Deus, você se divide. Porque você tem que ralar para garantir as despesas. Mas ao mesmo tempo você também tem que dar atenção para a família, você tem que criar seus filhos, você tem que ter um tempo de qualidade. Que as pessoas falam assim, o empreendedor pode trabalhar hoje de qualquer lugar, dependendo do jeito que é o cargo, a empresa. Mas o problema é esse, você tá sempre trabalhando. Sempre trabalhando. E não que isso seja um defeito, mas isso cansa, isso gera desgaste. Por mais que às vezes você tira um dia ali pra você viajar, vou tirar uma semaninha, mas o celular tá ali, ó. Tem que ter. No 12. Mas eu honestamente acho que eu não volto a ser CLT, não. eu ainda acho que é um ônus que vale a pena. E eu acho que esse CLT também, a tendência dele, eu acho que é ir acabando. Porque assim, a gente até vê muita gente que trabalha, às vezes a pessoa é microempreendedor, é PJ. É contratado, mas é em outra configuração, né? Terceirizado. Muitos engenheiros, até hoje você vê poucos assim que são CLT, né? O pessoal não quer, as empresas, acho que elas estão evitando ali ao máximo de ter aquele vínculo com o funcionário, pagamento de imposto, né? Então, às vezes, compensa até, às vezes, para o funcionário
ele entrar como PJ, né? Que a gente chama, porque às vezes ele não tem aquele tanto de desconto, né? Às vezes a empresa consegue pagar um salário melhor pro funcionário. Então acho que está É o meio do caminho, pouco, né? Só que também perde um pouco dos benefícios. Com certeza. Aí você pensa, a pessoa que já é PJ, não tem um descanso, não tem uma coisa, uma hora, ou ele vai querer ir para um lado ou vai querer ir para o outro, porque às vezes quando você está no meio do caminho, você nem está seguindo seu sonho e nem está tendo também os direitos lá. Aí entra a parte que a gente até estava falando antes de começar aqui, as várias configurações que estão existindo de trabalho hoje em dia. Você falou aí do MEI, do CNPJ, a gente está falando do partnership, que também está sendo uma tendência, mas também com vários problemas que tem, porque você começa a trazer os bons funcionários para serem sócios, né? Uhum. Então, assim, gente, não tem fórmula mágica. É trabalhar. É trabalhar e ver trabalhar, atualizar todos os dias que vai dar certo. Que vai, né? É verdade. Vocês acham, indo agora para um lado um pouco mais profundo da coisa, assim? Vocês acham que o propósito de vida de vocês está atrelado com a carreira de vocês? Vocês conseguem ver isso convergir em algum ponto? Olha, pela minha experiência, hoje sim. Hoje sim. E aí é por isso que eu encaro minha questão profissional totalmente diferente do que eu vivia antes. Né? Agora, vocês falando aí da questão do status do engenheiro, que a gente sabe que tem, eu vivi isso numa outra profissão, e a aviação também tem, né? A questão de você chegar com a carteirinha do CREA, a carteirinha do brevet. Uhum. Então, quando eu iniciei engenharia, eu iniciei já que eu já tinha tomado uns tapas, assim. Então, hoje eu encaro graduação, a vida profissional de outra forma. E graças a Deus eu me vejo atrelado, assim, do que eu quero fazer. Uma boa geminiana, você sabe, a gente fica, tem que trazer aqui, deixa eu executar, porque a ideia vai embora, e vai mesmo. A ideia vai na frente da realização. A gente tem dificuldade em executar. Então, eu me vejo muito. Sentiu essa paz, assim. Você até falou uma coisa interessante, né? Que é a escolha e ver se isso faz parte do que você escolheu para sua vida. Eu noto que, assim, claro que tem a questão financeira, que isso vai de acordo com que a gente tem uma esperança ali, né, de ganhar mais. Só que, pelo menos na área de atuação que a gente tem atuado hoje, a gente vê uma questão muito social, né? Porque a gente vê, às vezes, até uma prostituição do mercado imobiliário. E pessoas totalmente aquém do que é a informação. A gente pega muitos imóveis que são ofertados muito acima do preço, né? São informações que às vezes não são coerentes com o que é a reprodução daquilo, que sempre tem alguém forçando alguma situação, né? Principalmente no judicial, fazer um processo judicial e mostrar que algum dos lados ali, trazer as informações para o juiz e ele conseguir determinar, isso é muito gratificante, né? Então, essa realidade da engenharia me acolhe um pouco na questão do sentido, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque quanto mais a gente traz as informações de forma clara para todo mundo, eu acho que dá poder de barganha, dá poder de comercialização, empodera aquele que quer comprar, empodera aquele que quer vender, né? Porque, assim, a gente vê muito isso, né? Nos processos de avaliação, um cara que não fez conta nenhuma e coloca um valor extremamente abaixo, inverso, né? Coloca um valor extremamente e fala, cara, isso aqui não vai ser vendido por esse preço. Isso aqui é mais. Ou então o contrário, que é o que mais acontece, né? Que a pessoa não tem a precificação adequada e coloca o preço lá nas alturas, tipo 50%, 100% além do que o mercado paga, que não sou eu que estou falando. Né? Na nossa linha de atuação, a gente justifica tudo dentro do mercado. Então, assim, mostrar isso pro comprador, pro vendedor, isso é muito importante. Porque você pega e fala assim, olha, você não está sozinho aqui, você tem uma ferramenta que pode te ajudar. E eu vejo também com a equipe.
a gente proporcionar uma vida diferente para quem está nos ajudando, porque eu não vejo assim só como funcionário, porque funcionário é funcionário. Colaborador, ele colabora, mas só que funcionário é funcionário. Ele está ali trabalhando por alguma remuneração. Então, se você conseguir contribuir para com o funcionário de uma forma adequada, para ele ter uma rentabilidade, para você incentivar o desenvolvimento dele, eu acho que isso faz muito sentido para a gente, né? Igual, eu dei a oportunidade para o Paulo, dentro do meu conhecimento, né? E ele trouxe também as características dele para a empresa. Por quê? Porque a gente vê que o futuro é isso. É investir em quem está do nosso lado, fazer com quem está do nosso lado crescer também, igual vocês dois. Você não tinha necessidade nenhuma de ensinar para ele, né, para o Pedro. Com certeza. E você está hoje do jeito que está, por quê? Porque ele contribuiu com a sua vida, né? E eu acho que a gente tem que pensar nisso na hora de formular o produto, formular o nosso serviço, formular o nosso trabalho, né? Eu acho que é mais por esse lado aí. Nossa, o Danilo deu uma aula. Por isso que a gente tem que trazer mais cancerianos para o podcast. Mostrar a essência das Você coisas. viu o sentimento? Você viu trazendo o Chegou sentimento? eu quase que eu escrevi uma lágrima, mas geminianos não tem coração, né? Eu tô segurando as minhas aqui por ser um bom canceriano, né? Mas é muito bonito ouvir vocês falando isso. E até um objetivo em comum que eu os convidei para estar aqui hoje é porque é uma área que já foi tão mercenária, né? E você encontrar pessoas que estão a fim de fazer diferença, tem o seu propósito ali com o cliente, tem um propósito dentro da equipe, conseguem ver o trabalho com esse brilho no olhar, sabe? Essa vontade de trabalhar. As pessoas tinham que escolher seus trabalhos por isso. Assim, é muito bacana falar, né? Eu também acho, eu penso assim, mas se a gente não tem a experiência, a gente vai muito amadurecendo. difícil, a gente tem que amadurecer, né? Eu comecei a pensar a partir daí porque a gente começou a pegar processos de diferença assim, de uma coisa é uma casa de 150 mil, o cara vender por 300 mil. Beleza. É uma perda grande? É. Só que aconteceu. Tudo bem. Só que teve situação da gente eu avaliar um prédio comercial por 4 milhões e a pessoa que comprou esse prédio ter pagado 9 milhões no passado. Nossa. Aí você olha assim, quando você explica para ela e traz as informações, traz os dados, a mulher falou assim, nossa, Danilo, O que eu fiz? Eu falei, me desculpa se eu te afrontei de alguma forma. Ela falou assim, não, eu só estou pensando no dinheiro que eu perdi. Entende? Então, assim, se a gente trabalha de forma adequada e correta, você sabe que não tem erro. Você explica o seu trabalho. Por exemplo, quando você vai precificar, não, minha casa aqui é 300 mil. Como? Não, porra, você olha aí o lote, quanto que é o lote, olha a minha construção, o meu lucro está aqui, 300 mil. Agora, quando o cara dobra. Triplica, cara, isso aí ele está trabalhando contra a profissão dele, né? Poxa, isso aí está indo contra o que a gente está conversando aqui agora. Então eu penso mais por esse lado, esse viés aí, que a gente tem que fazer o certo independente do que for. Não é ser até uma outra vertente nossa, né, um pouco mais reptiliano, que é buscar sobrevivência independente do que for. Não, quando eu for vender, eu quero vender pelo maior preço. Tá, o cara opta por pagar o maior preço. Só que ele vale o maior preço? Não vale. Concordo. A Caixa Econômica Federal, a gente sabe que a venda é feita pela emoção. Se o financiamento passou pelo máximo, você obrigatoriamente tem que vender pelo máximo? Não, você vende pelo preço justo, não é? É isso mesmo. Então, é isso, Bia. É isso, assim, eu vi muito sentido no nosso trabalho por isso. E quantas vezes a gente já não teve que bater o pé e falar assim, eu não vou mudar. Não vou mudar. Todo dia. Mas vale, não sei o quê. Eu falei, não vou mudar. Por quê? Porque não é. Olha o caso do lado. Olha o empreendimento do lado, né? Esses dias a gente foi contratado para fazer a avaliação de um empreendimento completo. O cara falou assim, não, tira esses valores aqui. Eu falei, não. Mas aí, então, não te pago. Então, muito obrigado pela nossa conversa. Tchau com Deus. Valeu. Porque não é essa a nossa função. Se eu estiver mentindo para você aqui, você vai usar minha mentira... Vai falar assim, ó, o Danilo fez essa mentira lá. Ó. Então, essa responsabilidade cai toda sobre nós. Então,
não vale a pena, né? Não vale a pena esse tipo de atitude, de ponderação. Eu acho que é bem por aí mesmo. E pela fermentação, assim, o mercado está muito em alta, a gente vê cada dia mais isso, né, Danilo? Gente querendo empurrar valores, né? explorar coisas que, assim, mas assim, é muito discrepante. Muito discrepante. Essa questão que o Danilo falou da avaliação foi o que me fez apaixonar pela avaliação imobiliária, assim. Vendi bem pro povo. Ele vendeu bem pra mim lá no começo. Vocês escutaram essa conversa agora, mas eu já escutei essa conversa. Eu escutei essa conversa há muito tempo. E foi o que me fez entrar em contato, assim, falar, caramba, cara, quero aprender mais sobre isso aqui, além, óbvio, do processo natural de aprendizado que a gente tem diariamente, essa questão social de ser um intermediador, né, assim, de ter esse papel de precificar de uma forma justa. A gente se sente realizado muito, né, quando a gente faz. A gente lá no escritório tem a cultura muito implantada pelo Danilo de discutir os processos, então, por isso que eu falei que é natural o aprendizado, mas a gente chegar assim nessas métricas e falar, cara, isso aqui é justo, isso aqui é legal, a gente, quando vem valores demais, a gente fala, por quê? Por que o cara tá querendo, né, isso aqui? Que tenta entender para onde que ele acha que está indo o imóvel dele ou o mercado para ele pedir aquele valor. Um ponto que a gente tem que sempre falar depois que a gente fala desse jeito é a gente não deixa de escutar as partes. Porque erro todo mundo comete. Errar todo mundo comete. Erro todo mundo tem, né? E isso acaba que acontece. Então, se a gente precificou errado, né? Se a gente chegou naquela margem ali que não é adequada, a gente está sujeito também a isso. E quem está do outro lado pode contestar e a gente revisa. Só que, assim, não tem aquele ponto de mas eu preciso. Não, o precisar não quer dizer que remeta à realidade, né? Acaba que até há tempos atrás iriam até dar uma mudada na questão do corretor de imóveis, né? Mas eu acho que, assim, esse processo de precificar vai muito de acordo com o mercado, que é a análise de dados, que é a inferência estatística. Então, se a gente constrói um elefante branco, pensa, você vai construir uma casa de condomínio de 300 metros quadrados num lote que só aceita casa popular. Não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? E vai querer o mesmo preço da casa de condomínio do que a casa de rua. Então, assim, esses pontos a gente tem que sempre ficar ponderando, né? Porque o mercado está tão aquecido que às vezes eles conseguem vender esse imóvel, só que totalmente fora do contexto, né? Vai acabar destoando. E vocês sentem que convergiu o propósito com o que vocês fazem hoje? Como é que vocês veem essa questão de propósito Eu acredito que sim, né? Eu que sempre atuei aí nesse ramo de construção, de casa, de reforma, né? Eu acho assim que hoje, se fosse para mim, Pedro, você faria tudo novamente? Eu acredito que sim, né? Apesar aí dos perrengues que a gente passa, né? A gente pegamos aí uma pandemia, eu acho que tudo serve de aprendizado, né? E sim, acho que eu sou muito realizado na minha profissão, acho que eu tenho muito a aprender ainda, né? E a gente, assim, que já tem essa cabeça, claro, a gente tem a cabeça de empreendedor, né? A gente sempre, você não pode também ficar muito engessado, né? Às vezes você procura ali, esse tipo de negócio, será que compensa, né? Você não ficar tanto naquilo ali, igual o Murilo mesmo citou, né? Ele mexe com construção, mexe com fazenda, mexe com posto de gasolina. Então você vai abrindo a cabeça, inventando mais coisa, né? Eu acho que até todo empreendedor, eu acho que deveria pensar assim, né? Porque às vezes, eu tô aqui tá bom, mas eu tenho esse outro aqui que pode me socorrer futuramente, né? Isso aqui pode me ajudar, você não ficar ali tão bitolado. Mas eu acredito que sim, que hoje eu sou bem realizado no que eu faço, né? Igual eu falei, essa questão aí de você começar um projeto, entregar uma casa, isso aí dá sentido pra gente continuar fazendo o que a gente faz, de estar realizando o sonho das pessoas, né? E também de estar crescendo profissionalmente. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que faz bastante sentido isso.
E hoje, se eu fosse para escolher dentro da construção civil, eu escolheria onde a gente está lá, tá construindo, realizando sonho, tentando melhorar, igual o Pedro falou, a gente que tem experiência e a gente ainda está aprendendo e melhorando todo dia mais, para no futuro aí a gente ter o mínimo de dor de cabeça. A gente sabe que vai ter, mas o mínimo possível de dor de cabeça. Murilo, mas você escolheu incorporação imobiliária, gado e posto de gasolina, você não quer ter problema, cara? Pois é, não entendendo isso não. Ele escolhe a dedo. Você. Não, e outra coisa, gente, engenheiro civil fica 3 anos só resolvendo problema. Você acha que a vida vai ser diferente disso? Esse é Não o sonho, vai, resolução não de vai. problema, né? Todo dia, né? Não vai. Que dica que vocês dariam para alguém que queira escolher engenharia civil? Ou para alguém também que queira empreender, mesmo que não seja com a engenharia? O que vocês dariam de dica para essa pessoa? A dica que eu daria para essa pessoa que está querendo escolher engenharia civil, primeiro, antes de começar a iniciar o curso, ela ter uma vivência, né? Com certeza. Ir na obra, ir no escritório e ter a vivência do que são os acontecimentos, colocar na balança os prós e os contras daquela profissão para tomar a decisão, porque igual a gente explicou aqui, é um leque de atividades, de espaços que você pode contribuir. Então, vê um pouquinho, estuda um pouquinho para você tomar essa decisão. É uma profissão maravilhosa, desde que você tenha o talento para uma certa área e você dedique para aquilo. Porque é interessante, Murilo, isso aí que você falou, porque eu gosto de obra. Beleza, mas a gente deu aqui Tá, eu vou empreender, eu vou ser CLT, porque tudo você vai mexer com obra, né? Não é só gostar de obra. Dentro da obra, como você vai atuar? Como você vai se posicionar no mercado? É lauda, vistoria, então tem várias. Então tem que... Acho que a vivência, cara, é essencial. Eu também acho que a pessoa, assim, ela tem, igual o Murilo falou, né? A pessoa antes, ela tem que procurar, né? Saber o que o engenheiro civil faz, né? Porque depois que você já entrou na faculdade ali, você já fez 2, 3 anos, você fala, opa, não é isso que eu quero. Acontece muito. Acontece. Né? Mas assim, você vai falar, nossa, então foi um tempo perdido ali da minha vida, né? Então, acho que assim, em todo o ramo, toda atividade, até a pessoa que quer empreender, independente do que seja, ela tem que procurar saber antes, tentar entender, às vezes conversar ali, trocar uma ideia com quem já é da área, né? Para ela saber se realmente é isso que ela quer ouvir esse podcast. Não porque podia perder a oportunidade. Assim, eu gosto da profissão de engenharia civil, acho que ela é muito prazerosa, muito gratificante, tudo tem seus prós e os contras, né? Mas, como se diz, não é também para todo mundo, né? A pessoa tem que ver se aquilo está de acordo com o que ela quer para a vida dela, né? Sem dúvida. E para empreender também, eu acho que hoje em dia assim tá muito em alta, né? Vamos empreender, mas às vezes não é todo mundo que está preparado para aquilo e quer aquilo de fato, né? Às vezes a pessoa acha que empreender é uma coisa, mas a hora que ela entra ali, que ela vê todas as responsabilidades que ela tem que ter, empreender no Brasil já não é tão fácil, né? Porque a gente paga muito imposto. Carga tributária é alta. Então, quando a pessoa entra para aquilo ali, ela se assusta, fala, nossa, parece que eu com meu emprego ali, com meu salário fixo que eu tinha, com minhas férias, meu 13º, parece que eu era mais feliz. Então, acho que é tudo na vida que a gente for fazer, a gente tem que procurar estudar antes, né? Com certeza. Procurar ali antes de dar ali o primeiro passo, porque depois lá na frente pode bater arrependimento, né? Então vocês acham que tem a ver com estudar, conversar e meter as caras, né? Experienciar, vivenciar o máximo que puder. O que eu falaria assim é vivência. Vivenciar o máximo que puder em vários setores, né? Antes de tomar a decisão. E até mesmo depois de, realmente é engenharia civil que eu quero. Beleza, agora é uma outra conversa. Dentro da engenharia, onde é que ela vai querer seguir. Concordo com todos. É bem por aí. Tem mais 2 perguntas que eu quero falar com vocês antes da gente migrar pro final, porque se deixar por mim, você já sabe que você fica aqui, ó. Fica o resto da semana.
Mas antes de eu fazer essas perguntas, queria que vocês falassem mais se o pessoal quiser encontrar vocês, como que encontra, se quiserem ter avaliações justas, corretas, honestas, melhores equipamentos de locação do estado de Goiás, melhores casas populares também, tá todo mundo nesse ramo. Divulguem aí como as pessoas encontram vocês. A gente tá... O nome da nossa empresa é Albaxia, Airprice. Se você digitar no Instagram, vai ter acesso ao nosso Instagram. E lá tem o nosso e-mail, tem os nossos telefones, tem o nosso endereço. E assim, entenda que... vocês vão ver que é uma corujinha, né? Eu acho relevante a gente falar sobre Fala da coruja para nós. Porque é o seguinte, quando a gente desenvolveu a empresa, a gente juntou duas informações, né? A coruja da igreja é aquela coruja chamada Tito Alba. Alba quer dizer o primeiro feixe de luz no raio da manhã, né? Tanto é que ela é uma coruja da igreja que recebe esse primeiro raio de luz. E Axia é algo de inestimável valor. Então a gente prega aqui, a gente trata o seu imóvel conforme o nome da nossa empresa, que é algo de inestimável valor do primeiro raio de luz, ou seja, aquele primeiro suspiro. Então a gente trata o imóvel de cada um dos nossos contratantes, de cada uma pessoa que chega até nós com uma forma única, né? A estatística ela traz isso, traz um imóvel único a cada momento. Então, assim, por mais que seja um empreendimento com diversos imóveis, a gente trata cada um diferente, né? E é assim que a gente trata os nossos clientes e o nosso mercado. Então, a Albaxia foi criada em cima disso. Vocês vão ver uma corujinha bonitinha, mas que é também, que cai para uma próxima conversa, que é o arquétipo da inteligência, da parte mais metódica, né? Então, esse arquétipo é um arquétipo que remete muito à nossa essência. Então, se vocês quiserem entrar em contato conosco, segue a gente lá no Instagram, Albaxia, Airprice. E se quiser me seguir também, é danilo.albaxia. Obrigado. Vamos contratar o Danilo para fazer nosso marketing. Eu tô achando que é uma boa ideia. E você, Paulinho, onde a galera te encontra? Bom, tô vinculado ao Albaxia Pricer, né? A gente vai agora, em breve, espero que a gente vai lançar algum material do nosso braço de construção, de incorporação imobiliária, que está vinculado ao Albaxia. Então, o pessoal logo seguindo ao Albaxia, espero que todos aí sigam, vão ter contato também com essa parte de construção. E o meu pessoal é Paulo Rubens, colocar Paulo Rubens Ferreira Marins lá no Instagram, vai me achar lá. Sou um pouco frio no Instagram. Low profile. Mas isso aí já é uma conversa que tá tendo lá no escritório. É um cara aí que tá me... tem um cara que então logo eu vou ter que movimentar. Tá tendo essa recorrência aí, né, Danilo? Do habilidoso. Até por a gente desenvolvendo esse novo braço aí, eu preciso, né, desenvolver essa nova habilidade. Para mim é um desafio, mas estamos aí para desafio. Estamos aí para isso. É verdade, o empreendedor tá pro jogo, é para cada dia aprender mais uma coisinha, né? Com certeza. Pois é, quem quiser também encontrar a gente, né, segue lá no Instagram. Tem o Davert Engenharia, que a gente trabalha com casas populares, reformas, obras em geral, né? Falou de obra aí, é com a gente. Né? E também tem o Davert Locações, né? A gente trabalha aí com locação de betoneiras, andaimes, escoras, compactadores, estrados, guincho elétrico, que a galera estiver precisando aí para nossa obra, para a obra de vocês. Né? Pode contar com a gente, segue a gente lá, Vert Engenharia, Vert Locações, e tem o meu pessoal também, que é Pedro Henrique Dias, né? Mas também já tá tudo lá no perfil, tudo certinho, não vai ter dificuldade de achar a gente lá não. Vou repetir os meus aqui, eu já falei anteriormente, vocês me acham na construtora, né? Dreams House Construtora, e também o meu particular aí, Murilo Arraes, pode seguir lá. Obrigado. E o meu, se vocês quiserem eu conversar mais um pouquinho, @Beatriz Trentino, tudo junto. Lá vocês vão entender um pouco mais dos projetos que estão em andamento. Tem muita coisa bacana para acontecer. Tem os links do Instagram também, do nosso
do nosso podcast, que é @melhordenos.podcast. Lá vocês vão ver cortes, vão ver algumas dicas que os convidados deixam por lá. Aqueles convidados mais desinibidos às vezes fazem uma dancinha, fazem uma gracinha, né? Então, será que os engenheiros estão pra essa hoje, gente? Acho que não são desinibidos assim não, hein? Tô muito estrenado. Segue lá e veja se eles fizeram ou não. Vamos deixar esse suspense. E aí vocês conseguem ver também os projetos que eu tenho na área de desenvolvimento e gestão de pessoas. Tem muita coisa legal vindo por ali. Acho que vocês vão gostar. Tem muita coisa boa. Gente, a gente falou muito sobre os engenheiros em construção, né? A galera que quer entrar para engenharia. A gente falou muito sobre o porquê escolher e tal. Agora, existem muitos engenheiros também, amigos nossos que estão ouvindo esse podcast. Eu acho que essas duas últimas perguntas têm muito a ver com essa nossa galera aqui. Não deixa de ser para quem quer entrar, mas eu acho que é legal a gente compartilhar. Uma delas é o seguinte: como se proteger das oscilações do mercado? Por quê? Engenharia civil por si só ela é cíclica, a gente sabe. São vários fatores que interferem na demanda. Normalmente é o primeiro setor da economia a levantar e a cair, dependendo. E a gente mora num país onde as emoções são muitas. Então... Ops! Coincidentemente, o ciclo é de 4 em 4 anos. Só uma coincidência. Não tem como a gente não falar disso. Enfim, como que vocês conseguem se proteger? Porque além da engenharia, vocês também são empresários. Então, é muita estratégia que tem que ter para manter, né, uma empresa de pé diante a tantas oscilações. Eu acho que o primeiro passo é a gente... não é fácil ser empreendedor, né? Então, igual você falou, é sempre bom assim, a gente estar bolando estratégia, a gente tentar ali, claro que nem sempre é possível, mas para a gente estar ali prevendo às vezes não sai conforme, né, a gente espera, ou às vezes a gente constrói, às vezes a gente não vende ali no prazo que a gente tinha estimado. Outros fatores também que podem atrasar ali. Então, assim, isso aí às vezes pega a gente de surpresa e, como se diz, as contas não param de chegar, né? Isso aí é muito difícil. Então, eu acho que é tentar bolar uma estratégia para a gente pra gente conseguir superar isso, né? E também, eu acho que foi como eu tinha comentado antes, a gente tentar ali, às vezes, pensar numa segunda fonte de renda, né? Igual a gente que está ali na engenharia, a gente tentar bolar ali alguma coisa, tentar migrar para alguma coisa que às vezes pode socorrer a gente, né? Quando a gente é pego de surpresa. Então, acho que isso é muito importante, a gente, como empreendedor, né, buscar uma segunda fonte de renda, tentar trabalhar isso, né? A gente sabe que não é fácil, até conciliar os dois, né? Porque às vezes você se dedica tanto ali, que às vezes você procurar outra coisa vai te sugar o tempo que às vezes você podia estar se dedicando ali na sua empresa. Mas eu acho isso importante, né? Pode ser uma solução para o empresário hoje. Eu acho que isso é muito interessante, sim, ter uma segunda renda. E como a gente tem bastante ciclo aí na construção civil, dá para sentir, sim, o início de uma queda ou o início de um boom aí, e você se preparar para isso. De um boom é você aumentar o investimento, aumentar a quantidade de imóveis e você poder ter um êxito maior e aproveitar essa leva. E quando tem aí uma queda aí, uma crisezinha aí, eu acho que o ideal aí é você dar uma segurada no pé, continuar produzindo, mas em uma menor escala. Acho que isso aí é o ideal. É legal que a diversificação não seja só de áreas, mas às vezes dentro da sua própria área. Sim. Né? Eu concordo muito com o que o Murilo falou, assim, você se posicionar, né? Porque é cíclico, mas a gente consegue prever determinados passos, e aí você se posicionar, né, no mercado. Como que eu vou atuar agora? Pô, tô vendo que teve um boom muito grande, vai ter uma baixa no mercado, eu vou me preparar, porque vai lá embaixo, eu sei que daqui a pouco vai subir de novo. Então, como empreendedor, não deixar as oportunidades passar, né? Porque a gente sabe que mesmo na queda aparecem as oportunidades.
Então, a hora que está em alta, é a hora de você se preparar, Aproveitar. vendo que lá na queda você vai ter que talvez seja melhor para comprar terreno, por exemplo, né? Fica mais interessante. Mas é isso, de posicionamento mesmo. Eu fiz, né, o curso aí de gestão empresarial, né? É interessante porque não é algo que a gente aprende, né? A gente aprende na prática, a gente não aprende em escola, não aprende. Dificilmente a gente aprofunda na faculdade. Então, assim, como que prevenir contra possíveis oscilações do mercado? Como prevenir uma pandemia, né? A gente nunca viveu isso. Não tem histórico de pandemia, tal como foi a do Covid, né? Mas, assim, o planejamento financeiro, ele é um ponto relevante. Não posso dizer com muita garantia, porque o meu planejamento financeiro não é tão bom assim. Né? Não é essa maravilha que eu posso falar assim, eu sou um ótimo planejador. Isso não é. Mas é um pouco de cada, né? Esse diversificar dentro das áreas, às vezes você está tão focado, tão bitolado na construção civil, que, por exemplo, Casa Verde e Amarela, ela quase foi extinta. Sim. Minha Casa Minha Vida, ela acabou. Quem mexe só com casa padrão popular teve que se reinventar para colocar um MED e ir para os condomínios. Aqui em Goiânia a gente tem vivenciado muito os condomínios em alta, né? Até quando vão esses condomínios? Até quando esses imóveis vão ser comercializados? A gente fica perguntando. Tanto lançamento, quem que vai morar? Não é verdade? Então a gente tem que pensar a tendência de mercado. A gente faz análise de tendências de mercado. Para onde o mercado está indo, analisa números, né? Por exemplo, a alta de juros aí já começa a dificultar um pouco. Com aumento, com diminuição de algumas taxas, a gente consegue fomentar outros serviços. Então, acho que se estiver bem antenado e tentando trabalhar com a previsibilidade de algumas informações, a gente se blinda um pouco. Porque se blindar 100%, se o cara falar para mim, passei o Covid sem nenhuma perda, é muito difícil. É muito difícil. Talvez um mercado, por exemplo, o iFood cresceu muito, porque as pessoas não podiam nem sair direito, né? Mas mesmo assim ele teve um momento que ele não podia nem entregar. Toda verdade. crise pode ser uma oportunidade também. Justo. Então, E isso que o Danilo falou é muito interessante, porque não só a gente está analisando e vendo esses dados, né? O próprio governo em si, ele também está vendo isso daí e ele dá uma alfinetadinha dele para poder dar uma mexida nisso. Igual essa questão aí do programa popular aí, eles viram a necessidade aí de uma alteração para poder facilitar ainda mais pro médio e baixa renda comprar o imóvel. Eles estenderam aí o prazo, né? O tempo de vida, né? Isso, de financiamento e congelaram a taxa de juros, né? Então é uma coisa que ainda não está rodando, mas eu creio que logo vai voltar para poder impulsionar isso novamente. O quanto compromete da renda também aumentou, né? Sim. O comprometimento da renda, essa fraçãozinha que a gente fala assim, mas isso não é nada. Isso faz um impacto tão grande no final de uma aquisição, né? Eu não sei quando que eles vão colocar, mas eu vi todo o noticiário, mas eu não sei quando eles vão colocar em Quando vai prática. ser praticado, né? traduzindo para quem é leigo, às vezes não é da área, por que a gente está falando tanto de taxa de juros, cenário político? A gente fala de um bem que é um bem caro, né? Um imóvel não é uma coisa barata. E normalmente as pessoas fazem suas aquisições através de taxa de financiamento. Quando o juro está muito alto, ele deixa de ser atrativo para a pessoa que vai comprar. Ela vai falar, meu Deus, mas eu vou pagar então esse valor pela casa no final das contas. Então, às vezes, a pessoa dá um passo atrás, isso diminui demanda. Sim. Então, você tem que rever seu tipo de produto ou seu tipo de mercado. Por mais que você continue na engenharia civil, às vezes, saiu... Isso que depende também do tipo de governo. Mudou o presidente. Mudou o presidente, como a gente agora está sujeito, né, a uma alteração e tudo mais. Então, assim, às vezes tem um político que vai para uma veia de incentivo popular, outro vai mais para uma área mais elitista, digamos, ou está pensando na economia, ou cada um tem um interesse de uma forma diferente. Isso vai afetar nas taxas de juros, vai afetar qual é o tipo de mercado que vai aquecer, que vai esfriar. Então, você tem que estar antenado a isso. E vocês, pelo que vocês disseram aí, vocês vão muito pelas notícias, né? Contexto político e tudo que a gente não tem como esquivar. Mas também conversa, né? Acho que é uma coisa legal. O Murilo falou disso no episódio dele, que
é uma das coisas que ele mais gosta de fazer é ouvir, né? Ouvir as pessoas que estão no ramo e estão vivendo. Porque às vezes também quando a gente acompanha só notícias, a gente acha que vai vir um apocalipse zumbi todo dia. Complicado. Né? Todo dia a gente fala, não, agora. Vou vender tudo e vou mudar daqui. Tipo isso. É verdade. E aí, a outra questão que eu queria falar com vocês também, a gente viu que não é fácil empreender, que a gente está sujeito a um monte de intercorrência, que é muita coisa que a gente tem que pensar no negócio, são muitas pessoas que dependem da gente. Como é que vocês fazem para manter um mínimo de saúde mental? Acho que isso também é importante, compartilhar dicas. Eu sou apaixonado por terapias holísticas, né? Então, assim, eu tento praticar muitas, porque elas trazem uma paz de espírito, né? Elas trabalham o espírito, né? Sinto falta de atividades físicas, que eu acho que quando eu fazia atividade física tinha um rendimento maior, né? Mas as terapias holísticas têm me ajudado muito. Algumas das que eu faço, por exemplo, o número de Grabovoi, que, na verdade, assim, resumindo, eu não preciso entrar em uma por uma, mas só que é basicamente você direcionar a energia mesmo, a fé, né, para uma determinada necessidade. Então, assim, se eu estou muito cansado, eu gosto de fazer uma leitura e destinar um tempo de autoconhecimento. Né? Por exemplo, através dos números de Grabovoi, é um deles. Ressonância harmônica, que é basicamente física quântica. Tem orações, né, que eu vejo como uma terapia para mim, que não entendo oração como sendo algo voltado para a religião, mas sim como uma terapia mesmo. Meditação. Isso aí é o que eu uso para não me perder dentro desse processo tão alucinado que é o empreendedorismo. Que eu acho que é muito bom, né? Eu adoro empreender, adoro estar com pessoas falando de negócio, isso é apaixonante. Só que assim, chega um momento que você tem que desacelerar, né? Você tem que parar e a cabeça tem que dar uma acalmada. Então eu uso mais dessas ferramentas. E até tinha falado, tem um curso que eu consumo também em infoprodutos, né? Ultra inteligente. Não sei se pode ficar falando assim. Claro, fica à Eu vontade. consumo ultra inteligente, que é o quê? Ele traz algumas ferramentas de meditação, de como capacitar o seu entendimento, memorização e tudo mais. Então essas ferramentas que a tecnologia tem trazido para nós, né? A internet tem trazido, isso me faz ficar no eixo mesmo. Claro que tem a parte física que eu concordo que precisa ser melhorada, mas psicologicamente isso aí é o que tem me alimentado. Legal. Legal a gente ver um engenheiro falando da física quântica para outra aplicação, né? Eu adoro. É muito legal ver isso, até porque as pessoas têm esse estigma, acham que a gente, por ser engenheiro civil, a gente é muito... Frio e calculista. Exato, Paulinho, você definiu Mas assim super A bem. física quântica, ela é fria e calculista. Mas maravilhoso. Não, mas esse é o parte fanática. É o charme É o dela. charme dela. Porque é o seguinte, se você não for frio e calculista, você não vai entender os fenômenos físicos quânticos. Entendeu? É tudo ciência. Então, assim, eu acho que até uma bobeira nossa de às vezes achar que aquilo é muito fora. Não. É o que você faz todo dia. Ué, você reza por quê? Não é pra atrair? É física quântica, bicho. Não é? E assim vai. Você vai construir a casa. É física quântica. Você pensou nela, materializou ela. E aí o que você vai fazer? Você só vai pôr energia. A energia é necessária para construir. Você entende na prática o que é magnetismo, lei de ação e reação e tudo mais que a gente vê na grade curricular, só que também a seu favor. Ué. Não só ali para deixar o tijolinho em cima do outro, Não é não, verdade? galera. Não é verdade? Não, claro. A gente às vezes Óbvio. diminui o conhecimento que a gente recebe porque a gente está recebendo de outras pessoas, né? Eles estão mastigando ali e jogando na sua boca. Não, vai na fonte, vai na base. A perspectiva deles, né? Ele está dando a sua visão, a visão dele do processo, a vivência dele, né? Massa, Danilo. E você, Vânia? Bom, eu, assim, psicologicamente falando, por estar por toda a minha história e estar num momento de vida, assim, num senso de propósito, assim, tão gritante, isso me motiva muito.
A minha questão é física, né? Chega uma hora que o corpo não dá tempo. Então, o pouco tempo que eu tenho livre, hoje eu preciso recarregar a bateria, sem sombra de dúvida, parece até clichê, mas é minha família, né? Estou com um filhinho pequeno, extremamente apaixonado, fico com a minha esposa, tá vindo outra aí agora, outra, né? E então ele, depois que você tem filho, assim, muda muito a sua visão de vida, mas ele que recarrega a minha bateria, basicamente é isso. Tem muita coisa que eu gostaria de fazer, esporte que eu adoro, mas falta de tempo mesmo eu não consigo. Então eu uso o pouco que eu tenho para estar com eles, recarregar e vamos embora. É mais ou menos isso, assim, igual o Danilo consome. Danilo traz muita coisa para mim, esses conteúdos que ele consome, a gente conversa muito lá no escritório. E eu fico maluco, assim, né? Imagina ele falar isso pro geminiano. E eu fico, meu Deus do céu, cara, eu preciso fazer esse negócio aí. Já tô aqui pensando, deixa eu pegar umas dicas de livro de física Mas quântica hoje aqui. Eu também já tô pensando maquinada aqui na cabeça. Mas a gente com a avaliadora e indo para outro ramo agora, então o trabalho, meu Deus do céu. Então basicamente é isso mesmo. Infelizmente não tenho mais tempo de fazer tanta coisa que eu Cara, gostaria. você não fala isso pra uma pessoa que tem um projeto de tempo. Eu vou dar um jeito na sua vida. Pera aí que eu vou dar um jeito na sua vida. Deixa eu só ver o que a galera vai falar. Eu vou te fazer uma proposta. Então, eu acho que a gente precisa ter esse momento, né, pra gente dar uma desligada, colocar ali as ideias no lugar, porque realmente empreender não é fácil, né? Você resolvendo ali problema atrás de problema, às vezes não tem dia, não tem hora, mas eu acho que a gente precisa de um momento só nosso, né? Igual ele falou, que não tem tempo de praticar uma atividade física, e eu acho que isso é muito importante, né? Que é um momento ali que você jogar uma bola, ou você tá na academia, né? Ali você tá dando uma desligada, você tá dando uma suada, né? Então... Troca energia, né? Isso trocando energia, às vezes um hobby que você gosta, igual você falou, até comentou em off ali com a gente, que você gosta de jogar videogame, às vezes é uma forma de você desligar, né? E eu que gosto muito de futebol, às vezes eu vou pro estádio, meu time tá perdendo, mas você tá lá com seus amigos, bebendo uma cervejinha, descontraindo. Gosto muito de estar com a minha família também, né? Final de semana, às vezes à noite, assim, a gente procura desligar um pouco e estar mais com a família, conversando, né? Então, eu acho que no geral é isso mesmo, a gente conseguir ali, é difícil, mas a gente precisa ter um horário para tudo, né? Para trabalhar, mas assim, um horário de lazer, porque senão acaba que o cansaço mental da gente é tão alto, o desgaste é tão alto, que isso às vezes pode acabar prejudicando a gente na nossa profissão mesmo. Sem dúvida. Né? Então, às vezes você deita pra dormir e você nem descansa. Sonha com os problemas e já acorda, tem que resolver os problemas, então você vai pirando, né? Isso mesmo. Eu acho que é isso. Eu praticamente, basicamente, faço um pouco de tudo que os meninos falaram aí. Eu gosto muito de academia, mais ainda do futebol, né? Futebolzinho aí é de lei que dá uma desligada geral, não tem celular, não tem problema nenhum, você esquece do mundo lá. Gosto bastante e também gosto de ler, gosto de estar com as minhas filhas também para poder dar uma recarregada. E no dia a dia, assim, no momento de estresse, no momento que acontece um problema, eu tento sempre não explodir. Eu tento sempre pensar um pouco, respirar e ver a melhor forma de solucionar aquele problema, que também isso daí me traz uma calma, uma volta pro eixo, sabe? Eu acho que isso daí é o que ajuda bastante, porque problema todo mundo, em todos os ramos, tem o tempo todo. E nunca vai acabar, né? É verdade. Isso aí. Vendo os meninos falando sobre tempo, né? Paulinho Pedro também veio falar essa questão do tempo. Para quem não sabe, eu tenho um projeto que se chama Melhor de Mim, que começou há um ano atrás. Todos já passaram por ele de alguma forma aqui, né? É um projeto que, falando muito brevemente, veio de um processo que eu estava passando, de muita angústia, de falta desse senso de propósito. Acho que por isso que eu fiz questão de fazer esse podcast, trazer pessoas diferentes para a gente falar muito sobre isso, sobre essência, porque
eu nunca senti tão forte uma necessidade de me conectar com a essência do que nessa época. E senti que eu estava muito distante desse propósito, desse senso, que eu estava deixando a vida correr de forma muito automática. E o Melhor de Mim veio para isso, para dar um chama de consciência, vendo que eu não podia embarcar nessa de só trabalho, só trabalho, só trabalho, só trabalho, e esquecer da minha saúde física, da minha saúde mental. A gente tem filhos pequenos, a gente tem que correr, subir, tem uma ali que dá um olé na gente, sobe em tudo, desce e se enfia cada coisa, cada presepada, que se você não acompanhar, nossa senhora, a gente vê o tanto que a gente tá ficando velho, né? Nessas horas. Mas o projeto do Melhor de Mim, ele consiste em 3 pilares, que é saúde física, através, né, da alimentação, tanto de uma alimentação melhor, como da prática de atividade física, que não precisa ser assim aquele crossfit que você pegou 485 quilos e correu não sei quantos quilômetros, Levantou um pneu. Não é isso, é atividade física de se manter, né, em movimento e não deixar parar, não deixar essa energia ficar estagnada, porque a gente sabe que é válvula de escape, né, atividade física é válvula de escape, por mais que seja sofrido e tudo. Vem também a questão da saúde mental, que a gente inseriu como o hábito de agradecer, que a gente tem muita mania de reclamar, de questionar, de se envolver nas nossas angústias, nas nossas aflições, e a gente acaba esquecendo de olhar para a trajetória e agradecer, olhar para o dia e agradecer, porque até as problemaiadas que apareceram no dia, de alguma forma, foram um aprendizado, foram uma forma de você se conectar com uma pessoa, de você conhecer pessoas legais. E tem essa parte também do social, da comunidade, da energia, porque a gente às vezes fala assim, nossa, eu até quero, mas lá em casa, meu marido vai no mercado e compra um monte de coisa assim, gostosa. Poxa, podia me ajudar a participar, comer sua salada. Então, brincadeiras à parte, porque o Murilo também é super parceiro do Melhor. Faz umas baguetes, que, pelo amor de Deus, assim, a gente fica doido nessas baguetes que ele faz aqui. Então, é um senso de comunidade, de pertencimento, de você estar com pessoas também das mais diversas áreas profissionais, passando por dificuldades tão quanto as suas, ou muito diferentes. É muito legal essa troca que a gente tem entre esse grupo. E agora, especificamente em setembro, viu, seu Paulinho e seu Pedro? Que falam aí que não tem tempo. A gente vai vir com uma proposta bem legal exatamente para esse perfil, que precisa de uma ajuda extra a inserir isso de fato na vida para não deixar escapar mais. Então, assim, vem aí. Esse vai ser uma coisa muito haja disciplina, massa. Haja disciplina. Eles estão todos ferrados, porque eu vou pegar e fazer assim, ó, com cada um, para todo mundo seguir firme. Mas realmente, assim, é uma ideia muito legal. Acompanhe também, tem o Instagram, @melhordemim.desafio, que vocês vão entender o que a gente está falando. Não é para você ser sobrenatural, você ser a pessoa triatleta. Ok, se você quiser ser, perfeito. Mas esse projeto é para as pessoas assim que não querem deixar escapar a sua melhor versão e de fato acessar o potencial que tem dentro de si da mudança. Então, se você sentiu que... O Danilo também, o Danilo vai também. Não, mas o Danilo, ele é fiel. O Danilo e o Murilo são fiéis, eles estão sempre lá. Os dois que eu tô enchendo o saco pra Eu cutucar. falei aqui, tá gravada, a Bia vai recortar e vai mandar pra mim, falando que não tem tempo. Só não repetir. Tem tempo, Paulinho? Tem tempo, Paulinho? Olha aqui, a gente vai vir com uma proposta bem legal. Já dando spoiler, a gente bolou um plano. Usei o meu dom da engenheira e criei ali um plano infalível. Não é aquela coisa milagrosa de 7 dias, não é nada disso. Mas é uma forma de você atrair a sua consciência, organizar a sua rotina, adaptar as orientações nutricionais, adaptar os treinos e fazer aquilo dar certo na sua vida. Meu compromisso é esse com vocês. Então estejam todos muito bem-vindos para participar. Vai ser fera. Estamos aqui só na expectativa. Eu conto com vocês. Muito obrigada mais uma vez pelo tempo, pela energia, pela alegria
de vocês. A gente fez bullying aqui, reapresentando a galera, os geminiano, canceriano, leonino, vocês puderam ver, né? Sagitariano também. Precisa nem falar. Muito obrigada mesmo por todos estarem aqui. Foi, assim, demais. Espero que vocês voltem outras vezes. A gente tem muita coisa legal ainda pra falar. A gente pode fazer um só de física quântica também. O que você acha, Danilo? Cabeça já vai dando aquele boom. Também queria aproveitar, né, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, conhecido o Danilo e o Paulo, né, então a gente trocou uma ideia aqui e aprendeu muito com vocês também, né, são pessoas aí que, como se diz, têm autoridade, autonomia no ramo, então isso é muito importante pra gente, né, muito conhecimento que a gente adquire e também espero participar mais vezes. Com certeza. Né? Foi ótimo aí o bate-papo, né? Um clima descontraído, então parabéns. Obrigada, Pedro. Obrigado por ter participado aí de novo. Foi bem legal aí, diferente do anterior. E veio só agregar, né? Os meninos vieram, falaram um pouquinho aí da vivência deles aí, bem legal. Gostaram aí do formato, que é com mais gente? Bacana, de conversa. bacana. Quebra um pouquinho o gelo, né? Agradeço também, Bia, o convite. E por gostar, pode me chamar mais vezes. Tá? Opa, então bora! Só bora! Não, a oportunidade, né, de estar aqui falando do que a gente faz, escutando vocês, é muito gratificante. Né? Sempre abertos, né, para conversar sobre negócios, falar das dificuldades que a gente enfrenta. Eu acho que isso é muito válido. E Bia, parabéns pela iniciativa, pela coragem, porque reunir a gente aqui e trocar essa ideia, né, mostra que você está muito no caminho certo. Porque assim, a gente está falando coisas que às vezes não é qualquer um que vai ter acesso a essa informação. Verdade. Que é uma coisa que eu senti muito quando eu assisti o primeiro podcast de vocês dois. Então tinha coisas ali que às vezes a gente em um almoço a gente não consegue tratar. Então, assim, muito obrigado pela oportunidade de deixar a gente falar sobre o nosso assunto, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida e ter conhecido, né, o Pedro, o Murilo já conhecia, a Bia também, mas muito prazer, né, em estar aqui com vocês, foi ótimo, parabéns. Valeu demais. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Valeu. Obrigada.